O nome do programa que a gente programa, dessa conjunto de papos, de encontros que a gente vai fazer aqui, vai chamar, a gente batizou de heresias modernas. Heresia, o que é heresia? Tem duas definições diferentes que eu gosto para heresia. Uma definição é a definição histórica tradicional. Heresia é qualquer tipo de conceito, qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de pensamento sistêmico estruturado que ofende um dogma, que ofende uma certeza de fé da igreja. Qual a igreja? Igreja Católica Apostólica Romana, o corpo místico de Cristo. A igreja fundada por Jesus sobre Pedro. Tu és Pedro, mas a partir de hoje eu vou te chamar de Cefas. Seu nome era Simão, mas você vai chamar Pedro, Cefas. Eu vou mudar o seu nome. Porque sobre ti edificarei a minha igreja. Essa igreja, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que é o corpo místico de Cristo, desde o seu nascedouro, logo que Jesus subiu aos céus, vive de heresias, enfrentando heresias. São diversas e diversas heresias. E muitas heresias, muitos santos e mártires deram sua vida combatendo essas heresias para manter a doutrina, para manter a fé, para manter os dogmas. E é nos ombros desses gigantes, santos e mártires, dos padres da igreja, dos teólogos que nós estamos. A Igreja Católica está há 2000 anos, aí 2020 anos, ela não nasceu anteontem da ideia de alguém. Ela não teve uma inspiração individual. Ela não surgiu de alguém que sentiu-se tocado por Deus e criou uma igreja. Ela nasceu da própria ordenação e instituição de Jesus sobre Pedro. Essa igreja enfrenta heresias. Essas heresias querem mudar os dogmas, querem mudar a doutrina, querem alterar a fé. Muitos hereges, em tese, eram pessoas muito bem intencionadas. E era razoável que assim fosse, porque havia dúvida lá atrás se Jesus era só homem ou era só Deus ou eram os dois. Se Maria, como que Maria podia ser mãe de Deus? Deus tem mãe. Eram heresias que tinham sentido em determinada época, porque a sociedade da época vinha enfrentando novos paradigmas que nasciam com o cristianismo. Mas de tempos em tempos, ao longo desses 2000 anos, as mesmas heresias que já foram bastante documentadas, bastante defendidas por diferentes teólogos, diferentes santos, diferentes filósofos, renascem sob novas formas, novos formatos. E nós chegamos nas heresias modernas, nas heresias do ano 2020, nesse mundaréu de conceitos que nós estamos vivendo e enfrentando como igreja. Ninguém aqui tem interesse nenhum de normatizar ou doutrinar ninguém. É só um papo aberto para a gente discutir temas que estão na nossa vida e na nossa igreja. E como somos parte do corpo, vida e igreja são a mesma coisa. Não existe cristão católico que não viva a igreja e viva na igreja. Porque como parte do corpo, o corpo é o corpo. Não dá para dissociar. E aí a gente, então, percebe que muitas dessas heresias estão dentro da própria igreja. Muitos desses conceitos estão deturpando a própria doutrina desde dentro da própria igreja. Essa é uma definição de heresia, algo que fira o dogma, que fira a doutrina, que fira o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que fira o que a igreja tem defendido há 2000 anos. É o que a gente chama de depósito da fé. O papel da igreja não é inovar, o papel da igreja não é criar, o papel da igreja não é propor, o papel da igreja é preservar. Preservar o depósito da fé. E ao preservar o depósito da fé, ela obviamente tem a obrigação de traduzir para a linguagem de cada tempo, de cada geração, o mesmo conteúdo com o mesmo sentido, só mudando a forma de explicar, porque obviamente as sociedades evoluem e a linguagem e os termos de comunicação se evoluem. Mas a mensagem, o sentido, ele não pode ser alterado, ele tem que ser preservado. Esse é o papel da igreja. Um dos papéis, mas um papel essencial. Da onde vem o magistério, da onde vem todo o ensinamento doutrinário e da onde vem a liturgia. Tudo isso brota desse conceito que remonta ao que Jesus nos legou e o que Jesus nos ensinou. Mas o outro
A outra definição de heresia que eu acho muito interessante é a do padre Paulo Ricardo. Não sei se é natural dele, mas eu aprendi com ele, vendo um vídeo dele, que o herege é aquele que, quando tem dois conceitos igualmente verdadeiros, mas que parecem contraditórios, se obriga a escolher um. Por exemplo, Jesus é 100% Deus. Então, muitas correntes cristãs na antiguidade acreditavam que ele era só Deus. Portanto, ele não era homem. Outras correntes acreditavam que ele era só homem, que ele era um filho de Deus privilegiado, mas que ele não era Deus. Que ele era o maior homem de todos os tempos, indiscutivelmente o maior ser humano já criado, mas que ele era criatura, que ele não era Deus. Ora, se ele é 100% Deus e 100% homem, como é que eu resolvo isso? Ele é 50% cada um? E o que nós definimos como católicos? E boa parte dos cristãos acredita nisso. Jesus é 100% homem e 100% Deus, e essas duas naturezas vivem harmoniosamente, mas não se misturam como café com leite. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Eu, herege, me obrigo a escolher uma das duas, porque na minha cabeça é impossível que ele seja as duas coisas. O católico é aquele que aquece no coração essas duas verdades de fé, mesmo que elas pareçam estranhas, e sabe que existe um propósito, um mistério, uma sabedoria, um logos maior, que muitas vezes nós não alcançamos, que define essas verdades. E essa é a humildade intelectual que o católico tem que ter. E é por isso que a igreja é mãe, mas a igreja também é professor. Portanto, o herege é aquele que, ao se deparar com duas verdades de fé, se obriga a escolher uma porque a razão dele obriga. Portanto, ele se condiciona à razão, no sentido racionalista, da lógica da ciência daquela época. Todos nós sabemos que a ciência muda de tempos em tempos, muitas vezes se desconstrói, muitas vezes se desautoriza, muitas vezes se deslegitima. Muitas vezes também fundamenta e dá sustentação técnica para explicar dogmas e para explicar doutrinas. A ciência muitas vezes ajuda a explicar conhecimentos que a igreja já sabia, mas não sabia como explicar cientificamente, mas já sabia serem verdade. Portanto, essas duas definições de heresia são as definições que a gente vai estar usando aqui. Uma heresia moderna é aquilo que nos obriga a escolher entre duas verdades de fé de 2000 anos, ou algo que ofende profundamente a estrutura central de um dogma, ofende o dogma, transmuta, altera, atualiza criativamente determinado dogma de forma que ele deixa de ser o que ele era.